Saúde, força e fé para vocês. Estamos aqui em mais um episódio do CEO TV Podcast, o seu canal de empreendedorismo e negócios. E hoje nós estamos com um convidado iluminado e um dos caras mais inteligentes que eu já trabalhei. Estou aqui com meu amigo Márcio Pellarin, que hoje é um executivo, uma das maiores empresas, talvez a maior empresa de consultoria global, que é a Deloitte. E nesta tarde você que está aí nos escutando nos 30 países que nós chegamos, ainda vou fazer aqui uma live agradecendo cada país desse, e com certeza nesses países também tem a bandeira da Deloitte. Vai conversar com você, Márcio, sobre um assunto muito peculiar que está acometido hoje a realidade do empresário brasileiro e das empresas globais que aqui estão aterrizadas, que é a reforma tributária. Evidentemente, para que uma empresa tenha logro na sua prática operacional na reforma tributária, ela tem que ter sistemas. Então, nós estamos aqui com um especialista nessa jornada que nós estamos aqui, trazendo diversos nomes importantes da reforma tributária para conversar com você aqui no CEO TV. E aí já veio aqui o Edmar Andrade, o Gustavo Brigagão, que é um dos maiores tributaristas, a Ano Tum está para vir, o Gilberto Castro Moreira, e entre outros grandes nomes do direito tributário que estão agendados aqui. Então, nesta tarde, nós trouxemos esse cara aqui especial que vai conversar com vocês sobre sistema, sobre SAP, sobre Oracle, sobre tantas dificuldades e oportunidades que a Deloitte pode oferecer para a sua empresa. Com vocês, Márcio Pellarin. Boa tarde, Anegs. Muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado desse reencontro, muito feliz, né? E hoje a ideia é colaborar aqui um pouquinho. Tem bastante gente aí com necessidade, com dificuldade, e a gente, por vocação, né, sempre trabalhou para resolver os problemas aqui do Brasil, né, em questões de sistemas, para atender o compliance para as empresas, né, principalmente para esses colegas que às vezes estão em outros países aí, como cumprir a situação de compliance tributário brasileiro, né? E hoje a ideia é falar um pouquinho desses desafios, trazer o que as empresas já fizeram, as lições por fazer, como alinhar a agenda do CEO, do CIO, né, dentro da reforma tributária para literalmente dizer como a gente faz aqui no Brasil, né, fazer desse limão fazer uma limonada, né, como tirar o melhor desse momento, que é um momento de compliance, mas também colocar aí soluções que possam atender aos desafios das organizações. Obrigado pelo convite, obrigado em nome da Deloitte também, né, estou muito feliz de estar aqui hoje. É uma grande honra, primeiro te rever, um grande amigo, uma pessoa que é de fácil trato, de fácil trânsito, em tantos projetos que já trabalhamos juntos, tivemos o mesmo chefe, trabalhamos na mesma área, né? E de fato é um desafio muito grande. Para vocês que estão aí nos escutando nos 30 países, eu quero agradecer a vocês e contar também com a inscrição de vocês. Esse canal ele só existe porque vocês estão nos prestigiando, estão nos assistindo. Então a gente pede para que você compartilhe, comente esse canal, mande para um amigo seu que porventura trabalha numa empresa e sabe que está implantando um sistema RP ou ele está fazendo um upgrade, um upscaling no sistema. Essa live pode interessar diretamente para ele. Então a gente pede a sua inscrição nesse canal, ela é a água que mantém esse canal em pé. Para que a turma toda conheça um pouco Pellarin, a gente vai aqui, nesta tarde aqui, fazer uma brincadeira com ele, de desafiá-lo, pegar essa pilha de cartas aí, que ele possa mexer um pouco nessas cartas. E para vocês conhecerem um pouco Pellarin, que é um executivo da Deloitte, a gente vai conhecer também o Pellarin pessoal, né? E a gente vai pedir para que ele pegue 2 cartas dessa, e eu vou pegar uma carta aqui. Essa minha carta, ela se remete a questões profissionais e essa carta que Pellarin tá se remete a questões mais do coração, mais da alma, né? Então eu vou começar aqui a ler uma pergunta de cunho profissional para Márcio. O que você pode fazer para que seus funcionários quererem produzir mais e melhor? Olha, Anegs, eu trabalho com projetos faz muito tempo, né? E eu acho que o que a experiência me trouxe
é que muitas vezes a gente tem que ter a humildade de deixar o seu profissional brilhar. Buscar o que é melhor de cada um, deixar ele brilhar e enxergar o copo meio cheio, enxergar as qualidades e virtudes que as pessoas têm e o conhecimento técnico que eles trazem, deixar isso transparecer, porque por mais que parece bobeira esse tipo de coisa, muitas vezes as empresas podam seus funcionários, limitam, né, esse tipo de coisa. Então, o que eu trago de experiência é abrir caminhos. Eu acho que a resposta aqui que eu sempre tento trazer para fazer melhor para as pessoas é abrir caminhos para que elas brilhem. Acho que esse é uma coisa que tem dado certo na minha vida, né, e eu fico muito feliz com as pessoas com quem eu trabalho. Agora eu vou estimular você a pegar uma cartinha dessa aí. Vamos lá. O que você pode fazer para ter uma vida plena e abundante? Olha, assim, o que eu penso, o que eu faço é trabalhar bastante, né? Acho que o que a gente pode fazer é trabalhar bastante e acho que a abundância também é tentar buscar equilíbrio. É difícil, né, no meio corporativo, você ter um equilíbrio, né, um equilíbrio seja físico, seja emocional, esse tipo de coisa, né, mas ter a família por perto, para mim, é um valor que eu trago, que isso é importante, né? Então, para ter uma vida plena e abundante, acho que é tentar ao máximo, sabendo que ainda haja desequilíbrios, né, tentar equilibrar essa situação da vida pessoal e profissional. Minha vez agora. Como você pode tornar prioridade o que a sua empresa tem de melhor? Olha, como que eu posso tornar prioridade o que a empresa tem de melhor? Eu acho que o que a Deloitte atualmente tem de melhor, né, é a sua pluralidade. Acho que ela está em muitos lugares, ela está em muitas empresas, apoiando muitas situações, e desde o pequeno, né, nós temos casos desde de pequenos empresários até grupos gigantescos, né? E eu acho que tornar melhor o que eu posso trazer é participar dessa pluralidade, estar ali junto com eles e principalmente fazer parte de uma cadeia global de atendimento, né? Então isso é bacana, é gratificante você poder trazer essa visão do mundo para o Brasil, levar a visão do Brasil para o mundo. Muitas vezes eu me vejo fazendo muito isso, por incrível que pareça, né? Nosso país é um vanguardista em termos de tecnologia para techs, e muitas vezes eu me vejo ensinando colegas europeus até, a gente trazendo questões que a gente aprendeu aqui no Brasil, levando nossa experiência para fora. Então acho que isso é bacana, fazer parte disso, é gratificante. Uma das vantagens de vocês representar uma das maiores marcas mundiais, né, é justamente que a Deloitte tem bandeirinha possivelmente em mais de 180 países, né? Isso aí. E essa comunicação global de uma única empresa tratar temas tão disruptivos de ambiente, de tributação, de auditoria e congregar tudo isso, é a vantagem de estar numa empresa global como vocês estão, né? O cenário, pessoal, aqui que a gente gostaria de tratar é o seguinte: a reforma tributária, ela inicia-se de forma educativa em 2026, né? Todavia, a parte de sistemas, ela é algo muito complexa para se ajustar. Já se era quem usa ambiente SAP, quem usa ambiente Oracle, fazer todos os ajustes na parte de tributação e de contabilidade, fazer com que isso ande bem, isso muitas vezes requer investimentos milionários e reinvestimentos constantes diante da legislação que ela é volátil, né? Mas na reforma se acendeu um alerta de que tem que mudar tudo, né? Então é meio que rasgar aos poucos tudo que já tinha sido feito, transações, parametrizações, consultorias, e refazer em cima de um novo modelo de negócio, novas regras de negócio e regras que ainda estão a se definir, né? Então o que a gente notou, Márcio, aqui no tanto nesse trabalho aqui
de entrevistas com CEOs, de conversando no mercado também, é que muitas empresas, sobretudo as empresas de middle marketing, não vinham ainda se preparando adequadamente como o bom brasileiro, deixando a coisa acontecer, sempre perguntava, mas qual é a alíquota final? Qual é a alíquota final? E a gente sempre remedia, cara, a alíquota é uma coisa, o processo todo para você... A alíquota é a última coisa que você vai colocar. Mas parece que muita gente não caía a ficha, né? E realmente é isso, tá, Negs? A gente... isso não só no middle market, né, nas empresas middle market, pessoal, são as empresas médias, principalmente empresas familiares brasileiras, né, e elas têm um faturamento ali um pouco mais baixo que as grandes empresas, mas é a maioria das empresas no Brasil, e é o empresário brasileiro, aquele que tem a sua pequena produção, os seus serviços, esse tipo de coisa. E realmente ainda essa situação da reforma tributária ainda não foi compreendida, né? Eu vi a entrevista com o Brigagão aqui, né, ele falando de uma série de coisas, de aspectos a serem definidos ainda, mas existem aspectos práticos, né, que esses menos ainda estão sendo utilizados, realizados pelas empresas, né? Muitas vezes em detrimento de ter um orçamento menor, né, para poder investir, então a pessoa deixa para investir naquele último momento, muitas vezes por mero desconhecimento. Então, hoje a ideia é trazer um pouquinho, né, do que precisa se fazer nas empresas em termos de adequação para a reforma tributária estar de fato funcionando na empresa, como utilizar isso, né, como um motor propulsor para os negócios, porque eu te falo uma coisa, Rodrigo, tem muitas empresas que eu tenho um certo risco aí, que não está sendo administrado, do dia para a noite a empresa pode parar de ter o seu faturamento, pode ter o seu fornecedor, o teu cliente falando, olha, você não pode fornecer mais para mim porque você não está adequado. Então existe uma série de riscos aí que acho que ainda não está conceituado ou transparente para o empresariado brasileiro, né? Então isso é uma dificuldade que a gente vê. A gente tem trabalhado aqui, quando a gente trabalha com clientes maiores, né? Uma empresa, muitas vezes, a gente trabalha com grandes grupos, né? Trabalhei recentemente com grandes grupos aqui no Brasil, e uma das preocupações que a gente sempre colocou muito claro é como é que você vai lidar com o seu fornecedor, que às vezes é uma empresa do middle market, é uma empresa estritamente necessária para a tua cadeia produtiva, né? Como você vai lidar com os seus clientes, né? Que às vezes são cadeias do varejo pequenas, né, até, mas que atende uma região específica do país. O Brasil é um país muito grande, né, então tem diferentes momentos para diferentes regiões. Então, a gente traz, né, sempre essa visão de que, olha, primeiro, uma atenção ao compliance para você estar adequado a atender, mas também essa necessidade do grande ajudar e conscientizar, pelo menos, né? Porque a reforma tributária ela não vai ser realizada pura e simplesmente pela legislação, pelos legisladores, né? Vai caber muito aos empresários realizar o fisco já. Isso é uma praxe do Brasil, né? Há muitos anos aqui, nota fiscal eletrônica, esse tipo de coisa. O ambiente, né, brasileiro traz essa necessidade para que as empresas tenham um nível de competitividade dentro do compliance da mesma forma. Então, acho que esse é uma questão que realmente é importante e que precisa ser chamada a atenção aí da classe empresária brasileira. Eu queria dividir um pouco a conversa aqui entre empresas que estão no TOTS de aspecto geral, que aí a gente inclui o middle market, né? Eu não sei afirmar com precisão, você pode me corrigir até, se o SAP Business One já avançou um pouco o middle market ou simplesmente foi só uma tentativa da SAP, mas não conseguiu, de fato, abarcar middle market. Eu posso colocar SAP Business One e TOTS na mesma prateleira, não sei. Eu acho que, assim, tem um competidor novo, que é a Oracle. A Oracle Fusion. A Oracle tem uma solução em cloud, muito robusta, está cada vez mais abarcando clientes do middle market. TOTS domina. TOTS, acho que deve levar aí, pelo menos assim,
pelo menos uns 80% desse mercado, 70%, 80% do mercado, acredito que esse seja o valor. E a SAP, esse é a menina dos olhos dessas empresas grandes, tá? SAP, Oracle está de olho no middle market brasileiro. Por quê? Porque sempre teve um player muito forte, que é a TOTVS, andando aí no mercado brasileiro, né? Mas eles olham com muitos bons olhos. A Oracle já fez a adaptação num sistema novo, chamado Oracle Fusion, versão cloud. Essa versão ela atende muito bem aí grandes empresas e ela é escalável, essa que é a diferença, né? Que o bacana é essas soluções dessas empresas maiores, né? Ela pode começar com uma empresa pequena e à medida que a empresa vai crescendo, eles também podem crescer as suas soluções. Então a Oracle tem essa situação e a SAP está vindo muito forte, adaptando produtos aí, não mais com o Business One, mas com o Private Cloud. Tá? O Public Cloud, desculpa, o SAP, SAP S/4HANA, né? Public Cloud. Muitas empresas estão já lançando produtos, porque como que a SAP está trabalhando? Ela está trabalhando num ecossistema parecido como o da Apple, onde que ele lança o ERP deles e aí deixa para que os parceiros coloquem ali os seus apps, né? Inclusive, hoje você tem a SAP Store, né, que você pode comprar apps, inclusive de emissão de notas fiscais aqui do Brasil, meio que quase que por plug and play. Essa que é a ideia, que a SAP tenha isso. Então ela está avançando, é onde a SAP está mirando um crescimento aqui no Brasil, sim, mas definitivamente a TOTVS ainda é uma líder e está cuidando, né, como sempre cuidou, de atender aí as questões brasileiras. Fora isso, a gente tem as outras empresas de software, às vezes alguns softwares que são a gente fala verticais, RPs verticais, né? Muito para segmentos, esse tipo de coisa, mas em geral a TOTVS ainda é um grande player. Então, a gente, para resumir, você que está nessa condição de middle market, ou seja, uma empresa que fatura aí até 800 milhões de reais, as opções que teria no mercado para você reimplantar todo o seu processo seria SAP, seria o TOTVS, seria o Oracle na nova versão chamada Fusion, né? Isso. Fusion, e temos algum outro player aí emergente? Olha, existem basicamente são esses, né? Existem algumas marcas regionais, né? Quando a gente vai para o Rio de Janeiro, o Banner é muito forte. Existe a Sankhya, que é uma empresa aí estrangeira que tem um certo atendimento aqui no Brasil. Existem outros RPs, né? Mas quando a gente fala da grande maioria, vamos dizer aí de 70% do mercado de RP no Brasil, está muito concentrado hoje ainda, né? Quando a gente vai para grandes grupos, aí já é totalmente focado nessa empresa aí, nessas empresas que nós estamos. Nós estamos num cenário onde atualmente nós temos a promessa da apuração assistida, que vai ser um terror na vida dos contribuintes, porque esse terror, pessoal, deixa eu desmistificar, Márcio é o especialista em implantação em sistemas de grande porte, como esses que a gente bem falou aqui. Todavia, o fisco, em panos de fundo, cortinas de fundo da reforma tributária, existe uma proposição clara e dita que vai ter uma apuração assistida. O que seria essa apuração assistida? É basicamente como se fosse aquela declaração do imposto de renda que o fisco entrega sozinho hoje na sua pessoa física. Então, ele vai apurar o IBS e a CBS automaticamente e vai sugerir para você, cada vez de forma mais precisa, para que você olhe a sua apuração no seu sistema e questione, compare, ajuste. Mas para isso você tem que ter esse sistema. Então, dentro desse cenário, Márcio, eu queria que você falasse um pouco das soluções que a Deloitte pode oferecer para esse empresário que está nos escutando, que fatura até 800 milhões de reais e ainda não fez nada. Não tem um diagnóstico de reforma tributária, nem sabe que a reforma já começou, ou só ouviu falar, né? Porque a reforma começou educativamente em 2026, em janeiro, você apurando 1% do total do tributo dentro do novo sistema e 99% do sistema antigo. Então, isso quer dizer que eu tenho que ter uma nota com mais campos, um RP com mais campos, outros níveis de controle de compliance. Então, qual seria o primeiro passo que esse empresário está nos escutando? Ele pode procurar você
procurar a Deloitte para ter um primeiro descortinamento desse processo que está ainda engembrado, está fechado, né? Olha, eu vou dar uma dica de ouro aqui, hein, Rodrigo. No nosso site, deloitte.com.br, lá tem um self-assessment, tá? Onde que é um diagnóstico que você pode preencher algumas informações e a Deloitte vai te dar ali uma visão de como está a sua empresa. Então, para aquele pequeno empresário, né, que quer fazer isso, ou as empresas que querem, às vezes a pessoa está lá, o contador está lá meio que angustiado porque a empresa, para pedir investimento para a área de tax é um pouco ainda difícil, ou tem as suas dificuldades, né? Então, tem essa opção, mas normalmente o que nós fazemos dentro do Deloitte no nosso processo, Anex, é passar por realmente essa entender o momento da empresa, entender o business e entender os impactos. Quando a gente faz esse levantamento, a pergunta seguinte é: quais tecnologias estão disponíveis para você? E daí, sendo parceiros, nós temos muitas alianças, TOTUS é uma aliança, Oracle, enfim, nós temos diversas alianças no Brasil. Aí a gente já leva para ele, olha, aqui está os seus next steps, né? A gente constrói um roadmap de como ele vai emplacar a reforma tributária. Basicamente, né, a primeira questão que ele precisa ajustar é o RP. Por quê? Porque o RP vai fazer os cálculos, a reforma tributária não é somente uma alíquota nova ou um imposto novo, é uma metodologia de cálculo novo. E isso pode afetar, inclusive, os preços, né? Como que você faz a sua composição de preços. Então, o empresário, né, ele precisa saber como que ele vai se posicionar, né? O segundo ponto são questões estratégicas, né? A reforma tributária propõe reduzir muito benefícios fiscais, né? Como que você vai lidar com isso? Muitas empresas, é comum aqui, a gente vive aqui em São Paulo, é comum muitas empresas terem se instalado em Extrema, que é um ponto de Minas Gerais próximo aqui, né? E que tem lá os seus galpões por conta de algum benefício fiscal. E isso pode estar sendo revisto e pode ser que essa empresa tenha que repensar a logística dela. Talvez ela tenha que trazer mais próximo aqui da capital o seu centro logístico. Então, mesmo o pequeno que faz uso de centro logístico ou faz alguma situação nesse sentido, tem que se preocupar. Então, a Deloitte faz esse diagnóstico, traz um roadmap e, claro, a gente é muito legal na Deloitte porque a gente não vai recomendar aquilo que a gente não consegue fazer. Não é aquela situação de você pegar um advogado, com todo o respeito aos amigos advogados tributaristas, né? Mas a gente traz ações práticas, planos de ações práticos, para que a pessoa consiga ali atender o compliance. Adicionalmente, a gente também está sempre de olho naquilo que é a pauta, né? A pauta do momento é a inteligência artificial, está na agenda de muita gente, como ganhar escala, como ganhar eficiência. O Brasil precisa ganhar eficiência, Alex, a gente precisa ser mais eficiente. A gente concorre com concorrentes de peso, com muita educação, Coreia, China, né? Até mesmo países da América do Sul aqui, e você vê, né, obstante, a gente ouve empresas falando que estão indo para o Paraguai, né, depois a gente vai comentar um pouquinho disso, mas existe uma oportunidade da gente ser mais eficiente, e dá para fazer. Então, a Deloitte contribui nesse sentido, de criar esse roadmap e, na sequência, os passos. Então, adequar o RP, adequar sistemas, se tiver sistemas se não for incluído dentro do RP, a parte de emissão de notas fiscais. Às vezes o cara tem um sistema adicional para emissão de notas fiscais, precisa adequar os layouts, né? Revisar a estratégia de preços, pensar na estratégia logística, né? E aí depois vão ver aí nos próximos anos ainda tem alguns desafios de algumas adequações, né? De como você se comportar com a situação atual. A gente acabou de ter uma confirmação essa semana, né? O Estado de São Paulo ratificando que o jeito que se calcula o ICMS vai mudar. Então a reforma tributária não traz só novos desafios, mas mexe também com coisas que nós já estávamos fazendo. Isso é difícil, é um cenário extremamente difícil, não era o que nós gostaríamos como tributaristas, e todas as pessoas da área sonhavam com uma reforma tributária que viesse a reduzir trabalho, né? Mas a gente vai ter algumas situações aí para atender.
Então, uma das coisas que sempre se inicia na implantação de qualquer ERP é a base de cadastro, né? A gente está falando aí de 3 grandes issues aí, que é a base de fornecedores, que no SPED é chamado de participantes. A gente está falando da base de materiais, que é o maior crivo, né, da implantação de um SAP e de um Oracle, justamente pelo conceito do IVA, que dentro do SAP seria a alíquota e a regra de tributação que vai para todo o produto, todos os impostos, congregando nesse nome IVA, que a gente agora está ouvindo falar bastante, de IVA Dual, que é uma outra coisa no conceito do SAP. E nós temos aí, além desses 2 vetores aí, de ser cadastro participante, cadastro de participantes, a gente fala fornecedores, tá, pessoal? Participantes, materiais e o cadastro das próprias empresas do grupo. Então, imagina um grupo que tem várias filiais, há cadastros e árvores de configurações que se remetem a contas a pagar, a receber, contabilidade, que tudo isso tem que estar muito bem feito para que você tenha um RP funcionando full scale mesmo, né? Comprando, recebendo, vendendo, né? Então, me parece, Márcio, que a gente volta à dor incipiente para quem tem SAP ou quer mexer no cadastro de materiais, né? Quando a gente fala mexer em cadastro de materiais, mexer no caso do SAP, que é o que eu tenho mais habilidade, o MM, muitas empresas investiram muitos milhões de reais e muitos anos de trabalho e muitos projetos de consultorias grandes, como empresas como a Deloitte, que foi uma das pioneiras no Brasil a implantar sistemas fiscais como o MasterSAF. Eu lembro, na época eu trabalhava na Skin Cariol, a Deloitte que fez a implantação do SAP e do MasterSAF na Skin Cariol, quando a gente trabalhava, que hoje é a Heineken, né? Então foi um grande projeto lá, e a Deloitte, gostaria de ressaltar, foi a primeira Big Four no Brasil a implantar SAP, e ter área de SAP, foi a Deloitte. Então me parece que ainda é a vanguarda de implantação de SAP, a Deloitte. Então o que acontece? Essas empresas investiram muito dinheiro a criar o que a gente sabe de transações Z, né? Para poder ajustar o cadastro aqui, ali, justamente naquilo que você estava dizendo, de eu tenho um benefício fiscal em Pernambuco, é o Prodep, ele tem crédito presumido na saída, ajusta aqui. Nessa época não tinha tanta desenvolvimento de ABAP, que é a linguagem do SAP, pessoal, chama-se ABAP. Então o mercado começou a evoluir para chamávamos de transação Z. O que seria a transação Z? Seria pegar um programa do SAP, fazer uma cópia dele e começar a fazer campos, botões, funcionalidades que outrora existiam, mas essas novidades, essa mutação desse programa original só iria existir ali naquela empresa, naquele momento, naquele cenário. Então, a gente está nesse momento que tem, no Brasil inteiro, empresas com essas configurações Z funcionando, e agora me parece que vai ter que talvez arrancar tudo, refazer ou ir para o SAP Standard. Então eu queria ouvir a tua opinião, que isso é calor e terror para todo mundo que nos escuta, né? Bom, então daqui para frente eu vou falar um pouquinho das empresas um pouquinho maiores que acabam utilizando sistemas globais, né, tal qual o SAP, e como que a gente consegue adequar a reforma tributária dentro da jornada desses sistemas grandes, como a Oracle, EBS, SAP, TOTUS, né? Como que tem sido essa jornada aí para o empresariado que está lidando com essa situação. Então, eu acho que jogar fora, talvez não, mas o que eu acho que a gente está aprendendo muito, né, com a evolução aqui, é participar da situação global. Muitas vezes, Anegs, as empresas fizeram customizações e fizeram as suas adequações, primeiro porque, principalmente no passado, tinha muita falta de conhecimento, né, sobre como funcionar isso da forma que a gente chama standard, né, daquilo que já vem pronto da própria empresa. Então hoje tem muita coisa, teve uma evolução fantástica. A SAP, né, eu vou colocar um exemplo aqui para fazer um parênteses, né, já volto na questão. A SAP, por exemplo, ela tem um centro de desenvolvimento hoje no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, que atende Brasil e América do Sul, né, América do Sul e Central. Eles constroem a sua solução e adequam o seu sistema, que é global, para o Brasil, né? E com isso ela evoluiu absurdamente
e está assustando teve muita empresa que surgiu para cumprir as lacunas que um ERP que o SAP fazia, né, que o SAP tinha, né, esse tipo de situação, o cadastro, a falta da nota fiscal eletrônica, né. Hoje a SAP tem tudo dentro do ERP, tal qual a TOTVS, porque a SAP enxergou isso como uma vantagem competitiva perante as empresas. Diga-se. Não, porque a sua fala me inquietou tão pouco num ponto que sempre foi calo em todas as empresas. Tem o SAP no Brasil, eu morei no México 2 anos, trabalhei no Grupo Electra, trabalhei no varejo, então eles não entendiam. Eu tenho o SAP na América inteira e funciona toda a parte de cálculo e apuração no SAP. Por que no Brasil eu tenho que comprar, na época, um Master SAP? Porque eu tenho que gastar tão quanto na época era quase uma implantação tão pesada, de tanta grana, um sistema só para calcular imposto. Então, como está essa realidade hoje? Como é que fica síncro? Você pode manter a tua linha de raciocínio, mas depois queria que você falasse para esse povo como é que fica esse povo síncro, guepardo que rodava dentro do SAP, enfim. Vamos lá, a SAP tem isso nós somos vanguardistas na Deloitte, trabalhei em outras empresas também, já tem algumas empresas se especializando aqui no Brasil. Existe um produto da SAP que é chamado DRC, Document and Report Compliance, tá? Esse módulo, né, ele não existia anos atrás. A SAP iniciou criando uma solução chamada Tax Declaration Framework, uma solução que ela fez em 2015, né, para tentar atender pelo menos parte das complicações aqui do Brasil. E tinha o GRC, também, que é o Government Risk and Compliance, que lá estava a parte de nota fiscal eletrônica, que são as dificuldades aqui do Brasil, dificuldades naturais. Só que isso era caro, você tinha que ter um servidor à parte de SAP para essas coisas, né? E a SAP, ela utilizou-se da tecnologia HANA, que é uma tecnologia totalmente proprietária, e ela colocou tudo que é fiscal dentro do DRC. Existem algumas situações que você precisa ainda fazer uma extensibilidade, o conceito mudou, porque antes a gente fazia ETL, extrair, transformar e ler informações, né, que a gente fazia para poder colocar um Master SAP. E isso acabou. A SAP trouxe para dentro do RP dela, ela já fazia, ela já tinha os campos, já tinha as informações, ela trouxe o SPED, o REINF, a nota fiscal a nota fiscal de saída, a nota fiscal de entrada. E aí eu vou deixar até uma dica aqui, né? A gente faz 20 anos que nós estamos aí com o projeto SPED, tem muita empresa que ainda não faz a automação da entrada para ser automático ali a entrada de nota fiscal. O TOTVS faz isso com tranquilidade e a SAP agora faz também. Então, Anegs, é um cenário desafiador para essas empresas que nós citamos aqui, são parceiros nossos, né? Syncro, Thomson, eles têm um desafio muito grande. Por quê? Porque a SAP naturalmente se tornou um concorrente deles, porque a SAP quer entregar mais dentro do RP. Então, isso eu já vi funcionando, é muito bacana, é real time, você traz o Tax, né, e os meus colegas aí das áreas de Tax Tecnologia, para jogar junto com o MM, junto com o SD, junto com as áreas de Order to Cash, né, de suprimentos, com as áreas de vendas comercial, a informação toda disponível ali. Então, ele traz um poderio para a finança muito bom e o mais legal, o preço é competitivo. O preço é muito competitivo, diferente de outras soluções que a SAP trazia isso antes. E muitos empresários não acordaram para isso ainda, sabe? Continuam colocando sistemas externos e tem lá suas dificuldades e o custo, né, desse processo. Carrega, dá errado, carrega de novo, precisa ajustar, enfim, né? E claro, cada empresa tem a sua realidade. Às vezes você tem multiplataformas, você trabalha com grupos que às vezes tem 4, 5 RPs de empresas diferentes. Tem muita empresa que faz merge e aquisição todo momento. Então, não é para toda, assim, tem ainda ali os seus nichos, né, para essas empresas atenderem, mas eu acho que as empresas que trabalham com, a gente chama de add-ons, né, essas ferramentas externas para a área fiscal, né, para gerar as informações, isso às vezes nem cabe na cabeça. A gente está falando aqui com o público, às vezes o cara de TOTVS, como assim? O SAP não tem isso? Não tinha. Agora já tem, e isso está mudando muito o mercado de soluções fiscais e vai trazer desafios,
naturalmente aí para as empresas elas terão que sobreviver ao desafio financeiro e o desafio de custo total de investimento, né? Então, a evolução do que a gente chamava de TDR, na minha época do PwC, que era o TDR, né? TDF, né? Isso. Tax Declaration Framework, se evoluiu para o DRC, né? Então, as empresas tinham um problema muito grande, você lembra, no caso do meu tempo, né, que trabalhava com SAP e MasterSAF, não era banco a banco naquela época, era um arquivo TXT chamado SAFX. Ainda é até hoje. Então, muita gente ainda né? Até muita gente deve ter SAFX, né? Então, o que seria SAFX, pessoal? Era uma rede de TXT que pegava as informações do SAP ou do Oracle, ia para um TXT aqueles campos para preencher toda a parte fiscal. Nisso daí surgiu um mercado muito grande de retificação de SPEDs, consultorias, porque você alterava as coisas, você tinha um tempo, né, para fazer os fechamentos e muitas vezes não dava tempo para voltar na origem da informação do RP, alterar, principalmente fazer o reprocessamento de custo e fechar tudo para gerar de novo SPED. Então, as empresas começaram a adotar friamente projetos estanque do RP para fora, ou seja, pegaria o sistema fiscal, o MasterSAF, o Syncro, arrumava a coisa lá com consultorias, com projetos, levantamento de crédito e tudo aquilo lá, resolvia lá dentro e a origem ainda continuava com o problema. Aí depois fazia, não, vamos fazer um update, pegar os campos, fazer o contrário, né, da SAFX, pegar o que está lá na SAFX, voltar como se fosse uma SAFX para o SAP, para ir no banco e sobrescrever aquele informação. Isso eu vi problemas enormes, que você vai vaca e volta pato, enfim. Essa é uma coisa que talvez evoluiu muito e vai acabar, e não acabou bem. A maioria de grandes empresas, a gente fez diversos projetos aí que terminou arrumando do sistema fiscal para fora e a empresa nunca teve tempo, condição, operacionalidade para poder voltar todas essas correções para o banco de dados. Queria que você comentasse um pouco como está essa situação de trabalhar em projetos só no sistema fiscal com essa nova realidade DRC, né? Isso, exatamente. Bom, assim, aí volta lá naquela questão dos cadastros, né, da empresa ter que reorganizar o cadastro. A reforma tributária por si só, né, muitas vezes a gente relegou aqueles cadastros de consumo porque a gente não tinha crédito de impostos sobre eles. Então ela passa agora a ter, então ela precisa, só retomando lá, ela precisa realmente ter um cuidado com o cadastro, sim, né? Mas essas soluções novas, essa solução nova da DRC, a própria Oracle também tem soluções que ela está montando ali pro Oracle Fusion, que é a geração, né, o FDG e o FDC, que são os sistemas para gerar a nota fiscal e controlar a nota fiscal aqui do Brasil, né? Então as empresas estão evoluindo muito nesse sentido e cada vez mais está reduzindo o papel da solução fiscal como sendo ali a verdade, né? A verdade perante o fisco, né? Então cada vez mais o RP ele fica mais completo e o que eu vejo é um movimento, né, do Brasil se enquadrando em processos globais. Isso é uma preocupação muitas vezes para o CEO fora do país, para o CFO aqui do Brasil, como que ele se adequa, né, a um processo global, sendo que o Brasil é tão diferente, né? Muitas vezes o pessoal... E isso é uma dificuldade muito grande, Anex, mudar a cabeça das pessoas aqui, porque muitas vezes a pessoa não acredita, porque a pessoa nunca viu isso, né? Mas eu confesso que quando eu vi, eu falei, nossa, esse aqui é um caminho sem volta, é um caminho inovador, tecnologia, informação rápida, né? Hoje quem tem informação consegue tomar decisão mais rápido, consegue pensar, consegue acelerar. Eu tive um projeto recente, há pouco tempo atrás, né, em que, olha que engraçado, né, a gente está falando de tributos, né, mas com a informação tributária e olhando como que a empresa estava ali, tendo a informação diariamente do que ela tem de tributos a pagar ou a receber ou a recolher, né, eles conseguiam acelerar compras ou acelerar vendas ou tirar o pé de compras para poder regularizar o andamento da organização,
para poder aproveitar da melhor forma benefícios e situações fiscais da empresa, e isso se torna vantagem competitiva. Eu acho que, então, assim, tem muita oportunidade nesse sentido, e essa evolução, ela é geral. Isso também no TOTS, tá? O TOTS tem ferramentas, DataSul, Microsiga tem ferramentas, principalmente o DataSul, que está ali nas empresas um pouco maiores. Você tem umas ferramentas muito bacanas de análise de informação. A DataSul acabou de lançar um módulo de reporting novo, que utiliza uma situação mais de analytics, sai daquela situação, né, da análise lá no day-to-day, né, aquela operacional, e vai para uma visão mais de informação para tomada de decisão. Isso é muito bacana, porque muitas empresas tentaram vender essa situação de dashboards, de colocar KPIs, esse tipo de coisa, mas o que eu vejo é um movimento do RP se preparando para entregar essa informação, esse dado, né, que a gente colocou aqui, esse cadastro, todas as informações ali, de uma forma mais limpa para o empresário, para ele falar, até para sugerir, cara, acelera esse contrato, segura essa venda, muda esse faturamento, acelera esse faturamento, pede para o teu fornecedor mandar. Então, isso eu vejo que o Tex, ele saiu, né, de um procedimento de D+1, D+2, que a gente tinha lá essas cargas de dados, e ele passou a ser ali um instrumental, né, do CFO, acelerar ou tirar o pé das situações, até para contribuir financeiramente para o resultado do mês a mês. Você sabe que empresa todo mês tem que estar brigando. Quem é empresário aqui sabe que às vezes está olhando esse podcast agora, às vezes tarde da noite, né, e está pensando, poxa, eu tenho a minha empresa aqui para funcionar. Por quê? Porque todo dia é uma batalha. Para quem é empresário, né, sabe que todo dia é uma batalha. E essas ferramentas, elas empoderam, né, te dá o poder de decisão mais palpável, real. Isso é bem real. E isso é o que eu vejo de mais moderno e mais mudanças, e é mudança de paradigma. E muitas vezes a pessoa não vai enxergar isso, fala, não, isso não é bem assim, né? Mas eu já vi na prática muitos casos acontecerem assim, do pessoal mudar e tomar suas decisões de uma forma mais acelerada por conta, né, de ajudar isso, e tudo isso pode ser ajustado com a reforma tributária. A SAP está num movimento muito grande, tá? Muitas empresas brasileiras tendo que atualizar a versão, está saindo do antigo ECC, né, é uma versão de RP, uma versão do RP, e uma versão mais moderna, a versão HANA, né, SAP for HANA. E nesse momento, eu acho que é um momento muito bom, né, para a empresa olhar e às vezes ajustar os seus processos e se adequar a essas questões, a reforma tributária, mas também em ser eficiente. Acho que essa é uma principal mensagem que eu deixaria para o mercado SAP. Tem que fazer uma migração, ou tem que fazer reforma tributária, tem que atender o compliance, porque o fisco está impondo isso para a gente. Olha também como ser mais eficiente, porque isso vai fazer o diferencial, né, para a carreira de muita gente, e para resultado de muita empresa. Acho que isso é o bacana que a gente sempre indica na Deloitte, o cuidado com o resultado. Você acha que aquele movimento, até que foi feito numa concorrente da Deloitte, de você extrair os dados pós-ERP, através dos dados do SPED, através do XML do nosso fiscal para produzir dashboards, isso é coisa do passado com o que você está falando? Sim, sem dúvida. Eu acho que ter uma informação que algo deu errado, esse tipo de coisa, acho que até continua, acho que até existe um trabalho ainda para você, às vezes, saber que em certo momento aquilo não estava ok, então talvez você faça trabalhos, né, mas isso é sempre olhando para o passado, né. O que eu vejo, né, na situação atual, o que eu vejo é assim, você pode ter uma tomada de decisão online, ter uma tomada de decisão mais rápida, e isso está cada vez mais dentro do RP. Gerar informação do passado, acho que talvez ela seja importante para outras situações, planejamento talvez do M&A, alguma coisa assim. Eu acho que ela vai mudar, mas hoje a informação é muito rápida,
né, Rodrigo? Você mesmo, a gente estava olhando aqui, né? A gente consegue saber que país que está chegando a audiência, tudo aí, toda a informação e uma coisa que está acontecendo, você tem informação muito rápido. A gente sabe para quem está chegando essa informação, qual que é a idade das pessoas, né? Qual que é o gênero, muitas vezes. Então a gente tem muita informação rápida. E os RPs olharam para isso, né? E estão tratando que, olha, preciso realmente entregar essa informação. A SAP fala muito disso, que ela precisa entregar informações para tomada de decisão. E tanto a SAP quanto o Oracle, a Oracle fala muito de IA, né? A Oracle está com um movimento de IA absurdo, né? Não vou ficar sendo monolítico aqui com o SAP, mas que é mas a Oracle tem um movimento de IA em que a IA está olhando os movimentos, o que está acontecendo dentro da empresa, e a IA está sendo auxiliar participativo ali de vá para esse caminho, vá para aquele ou vá para outro, né? Então, ter a informação eu acho que não é um caminho mais disponível para as empresas. Tem muita empresa fazendo ainda isso, né? As coisas elas demoram para acontecer, mas tem muita empresa, principalmente as mais jovens que estão crescendo e despontando. A Amazon, se você entrar lá agora e tentar comprar alguma coisa, ou a Mercado Livre, já chega uma oferta para você, se você deixar um carrinho, que seja uma situação que eles possam chegar numa condição melhor. Então a informação é muito rápida, né? Então, e para isso é para onde as empresas estão caminhando de uma forma ou de outra, e com certeza RPs e techs tem que caminhar para isso também. Falando um pouquinho aqui, pessoal, que é algo que ainda está dentro do nosso script de reforma tributária, está ali em médio prazo, né? Que é o terror de todo mundo, que é essa tal da apuração assistida. Então, como é que a Deloitte pode apoiar uma empresa? Porque eu entendo que essa apuração assistida do que o fisco, pelo que está vendendo, fizer perfeitamente, teria que no final do dia bater com o que está no teu RP ali 90%, 99%, o que você está visualizando é o fisco está visualizando. É isso que o fisco espera e é isso que às vezes a empresa não espera, porque a empresa sabe que ela tem particularidades tão específicas que o fisco não consegue alcançar essa particularidade que tem a empresa, né? Regimes diferenciados, que evidentemente tudo isso tende a reduzir um pouco na reforma, mas sempre vai ter alguns movimentos que são diferenciados no âmbito tributário. Então, quais serviços e projetos que a Deloitte pode oferecer para essas empresas para que no momento que tiver essa apuração assistida, ela tenha ali um background, como eu ia falar, um background check dali do RP para trás, para a realidade de banco, da empresa, tudo, para que possa ter essa congruência, o que está no RP, o que vai estar na apuração assistida. Vamos lá. Já existem coisas, automações e projetos que a gente já fez, Anex, que é bem bacana, que é o seguinte. Primeira coisa, a empresa está emitindo uma nota para minha empresa. Eu preciso saber quem está emitindo nota para mim. E depois eu preciso saber se essa nota está na minha declaração. Então, esse é um primeiro ponto, que isso já acontece, não estou falando nem de reforma tributária, tá? Mas hoje já tem ferramenta que faz isso, tá? Ele já olha o que está no teu inbound, a gente chama de inbound, esse processo de entrada de documentos fiscais, e vê se tudo foi escriturado. A gente tem parceiros, né? Os nossos parceiros têm ferramentas para isso, a gente implementa essas ferramentas para te dar essa segurança, né? De que você não esqueceu, ou que pelo menos você possa buscar com o teu fornecedor e entender isso. A apuração assistida, ela é muito parecida com vai ser muito parecida com a nossa declaração do imposto de renda, né? Eu me rendi a recuperar os dados da imposto de renda da pessoa física, porque antes eu entrava, recuperava do ano anterior e continuava dali. Hoje, eu acho muito fácil entrar pelo site, recupera o que as empresas declararam, eu faço uma conferência e aí é onde que entra o nosso serviço da Deloitte. Como fazer essa conferência? Que sistemas que podem fazer isso? Que agente de inteligência artificial pode automatizar esse processo? Que ele é quase diário, né? Assim como você está recebendo a nota fiscal dia a dia, o governo está na apuração assistida lá todo dia
entregando as informações. Então, você pode fazer uma operação, uma apuração parcial do teu imposto. Então, tem agente de IA até para fazer essas comparações. Basicamente, né, a tua apuração vai ser muito em questão de reconciliação e adequação, né? É aquela situação, eu olho para o meu imposto de renda, vi lá que está faltando a minha conta do banco X, está faltando lá uma informação, o fisco, de repente, o banco teve alguma situação, não mandou, eu tenho que ir lá e ajustar e colocar aquele valor. A apuração assistida dos impostos novos, IBS, CBS, e IS vai ser assim, né? Vai ser nesse sentido. Então, nós já implementamos soluções que permite, né, aos departamentos de tecnologia validar se aquilo que o fisco está gerando é o que ele tem de registro no RP dele. E também ali, aí a partir disso, entender o que está faltando, por que está faltando, como estão as informações. Esse é um grande desafio para 2027. As empresas ainda não estão com isso latente, né? Elas não estão com isso pensando, né? Não estão, muitas vezes, isso ainda, para algumas empresas sim, algumas mais estruturadas, mais planejadas, que estão com um comitê de reforma tributária em pleno andamento, já está de olho nisso, mas já tem ferramentas no mercado. A gente falou aqui da Thomson Reuters, né? Thomson Reuters tem uma ferramenta que faz exatamente essa comparação, né? Essa comparação é um parceiro nosso lá, que faz a comparação do que o governo está dando como apuração assistida e o que eles têm no sistema deles ali capturado, baseado nas informações geradas pelo RP. Então, essa conciliação, essa identificação de informações e trazer ali pontos de ação, né? Já existem tecnologias para isso, nós implementamos, né? Thomson é uma das opções, existem outras, né? Nós temos uma gama ampla de alianças e parceiros, mas é nesse sentido que a gente tem atuado e apoiado as empresas, né? De trazer tecnologias que suporte esse processo, porque a gente vê muito assim, apesar de o governo vai te entregar uma apuração, nem sempre ela vai estar completa, ou ela vai ter todos a amplitude de dados, ou até mesmo existem alguns eventos que você precisa olhar e falar, poxa, peraí, aqui eu tenho uma situação que eu tive um consumo pessoal, então eu preciso deduzir aqui algum imposto, aumentar o pagamento de algum imposto, ou é muito comum na cadeia, nas cadeias de varejo, né? Aquela verba que uma empresa dá, ou um bônus que ela te dá por conta de marketing, de colocar o produto na prateleira X, né? Esse tipo de coisa, sempre tem algumas verbas de marketing ali. E isso é uma remessa financeira que é um ganho para a empresa que está comprando o produto. Isso precisa ser declarado, né? Toda a movimentação financeira, né, que está se trazendo, ela vai ser declarada e não tem nota fiscal disso, né? Então a gente está num âmbito diferente. Aí eu preciso ter que esse ajuste aconteça para que a minha apuração do imposto reflita de fato aquilo que foram os fatos que aconteceram dentro da organização. Então, nós temos tecnologias para isso, para apoiar do fim a fim, implementar mesmo os processos, né, ainda está um pouco confuso, mas a gente desmistifica, entende o negócio do cliente e traz qual é a tecnologia que vai melhor servir ali, sempre tentando o quê? Otimizar. O cliente, a gente já sabe que o cliente tem a solução da Thomson. Cara, não tem por que você utilizar uma tecnologia, de repente, se você está contente e está funcionando, né, o que você vai fazer vai aumentar o uso dessa tecnologia, usar as novas funcionalidades que a Thomson está disponibilizando para o mercado. Se é Syncro, se é outras, né? Existem diversas aí. Então a gente tenta sempre otimizar o uso da tecnologia disponível e trazer lucidez e o processo em si de como lidar com essa nova atendimento aí da apuração assistida. A Deloitte oferece uma gama incontáveis de serviços e projetos, né? No caso dessa área de Tax Technology que você lidera, quais são os principais serviços que a Deloitte pode oferecer para esses empresários que nos escutam? Bom, assim, eu não sou o líder da área, eu trabalho na área, né? Um dos líderes, né? É uma área liderada pelo Igor Ivanov, nosso sócio lá, e a qual um parceiro bacana nosso lá. E essa área, ela atende
tudo que é com relação ao compliance fiscal, contábil do Brasil. Nós atendemos a parte de localização de RP, suporte à localização do RP. Você precisa fazer o SAP funcionar direitinho para calcular os impostos aqui do Brasil, um Oracle, um TOTS, que seja. A gente apoia nesse sentido. Nós apoiamos, então, nessas implementações. Nós temos soluções focadas, né, e parceiros para atender a emissão de nota fiscal eletrônica. Então, preciso gerar uma nota fiscal eletrônica, seja via DRC, via algum outro software complementar para gerar o documento fiscal. Eu tenho liderado pessoalmente uma parte muito grande que é essa questão do inbound. Eu sempre acreditei muito que a gente precisa trazer eficiência para as empresas e ficar digitando nota fiscal, né? Isso é coisa, acho que do passado. Quando o governo, se você olhar por que o governo criou o SPED, se você olhar lá no motivo, vai estar estimular o B2B, estimular o business to business, reduzindo, né, esse trabalho. E as empresas até hoje não aproveitaram. Existe uma gama gigante ali de dados para você capturar da nota fiscal eletrônica. Então a gente apoia também nesse processo de automação, né, de automatização das entradas de documentos fiscais. Saneamento cadastral, a gente ajuda a empresa a colocar governança sobre os dados, políticas, software para fazer o saneamento, para ficar olhando ali se o NCM está correto, esse tipo de coisa. Então a gente tem softwares, né, dos parceiros para isso também. Nós também atuamos muito fortemente, Rodrigo, com comércio exterior. Todas as empresas têm as suas dificuldades, aí o desembaraço, aquela integração que precisa ocorrer muito rápida muitas vezes, né, para poder fazer um desembaraço. Eu vi a entrevista do colega nosso aqui, do Daniel Mais, esses tempos atrás, lembrei de quanto a gente fizemos alguns projetos juntos, né, e aí assim, muitas vezes você precisa ser rápido para fazer o desembaraço, integrar toda uma cadeia. Você precisa integrar o Banco Central, Siscomex, despachante. Então a gente tem software, né, parceiros, né, nós implementamos softwares para descomplicar isso, a importação e exportação. Tem um software também para a área jurídica, tem evoluído muito, tá? Tem um software muito bacana atual que a Thomson lançou, que ele faz a leitura de contratos. E aí ele verifica se a documentação, né, se o contrato está sendo cumprido. É muito bacana, muito inteligente, muito novo. Inteligência de IA, usando inteligência artificial, reduz drasticamente o trabalho do legal das empresas, traz compliance, porque nem sempre o cara do advogado consegue ficar vendo se o que está no contrato foi cumprido ali na legislação de compliance, né? Então traz essas coisas, traz validações de contratos, isso é bem bacana. Então a gente também faz esse tipo de implementação, e nós, lá dentro, nós temos uma área de outsourcing, né, dentro da Deloitte muito forte, né, para aquela empresa que precisa de uma especialidade e não quer ter esse tratamento dentro da própria Deloitte. Então isso é muito forte, e a nossa área de tecnologia tem tecnologias próprias para atender essa área, e essas tecnologias próprias também a gente entrega para os clientes. E tem um componente muito legal, né, isso está na nossa página, é o TaxBrain. É uma solução com IA generativa, né, que ela traz uma série faz a leitura de informações e traz insights para reforma tributária, para reposicionamento de pricing, para cuidados nesse sentido. Esse daí é um pouco mais focado em analytics e inteligência artificial, trazendo ali informações para as empresas. Esse TaxBrain a gente tem utilizado muito agora na reforma tributária, porque ele faz uma análise simulativa, uma análise, né, comparativa de cenários simulados. Então, olha, essa alíquota for tal, como que fica ali o meu preço, eu vou ter que repassar, não vou ter que repassar, como que eu ajusto o meu preço, esse tipo de coisa, qual o efeito que dá em P&L. Então, aquela visão bem estratégica para as grandes empresas, né? A gente conseguiu modelar uma ferramenta muito bacana, nasceu muito do conhecimento que a gente tem dos nossos clientes, que a gente já atende lá, que a gente precisa ser o prestador de informação do nosso outsourcing. Então isso é uma outra ferramenta. Então basicamente estão estruturados nesses pilares, né? RP, suporte RP, soluções fiscais,
seja de nota fiscal eletrônica, documentos fiscais, ah, comércio exterior, jurídico e essa parte um pouco mais de planejamento estratégico aí. Na parte de cross-selling, por exemplo, foi muito comum todas as Big Four nas implementações há 20 anos atrás, né? Comecei em 2001, comecei a trabalhar na Skin Cariol, né? E começou os projetos de nota fiscal eletrônica, implementação de SPED, os projetos que as Big Four faziam de mapeamento de processos. E isso aí vem até hoje, com certeza, né? Mapeamento de processo seria um processo até antes pensar em MM, em configuração de SD, era mapeamento de processo que as áreas de advisors faziam para depois tocar no Tax. Nesse momento da reforma tributária, volta de novo essas vendas de mapeamento de processo através do Advisor, certo? Não sei como é o nome lá da Deloitte, se é Advisor também. É Technology Transformation. Technology Transformation. E como é que se dá esse cross-selling de operativo entre essas áreas para fazer mapeamento de processo e aí depois todas as implementações que você nos colocou aqui? É claro que assim, nós temos uma área muito robusta lá e ela serve também para você pensar em processos de ISO, sabe? Situações de ICPA, de você certificar a tua empresa muito focado em processos. Mas dentro da própria área nossa, quando a gente fala de uma implementação de tecnologia, de solução fiscal ou mesmo de processos da reforma tributária que a gente fez lá, né? A gente sempre começa ali nos processos, né? E, então, dentro da nossa área, nós temos a competência também de mapeamento de processos, mas muito mais focado, né? Porque a gente precisa ser o quê? Gerar resultado rápido, né? Para não, às vezes o cara não quer um desenho de processo, porque ele já tem esse desenho para fins de outras questões, do tipo o certificado da ISO, do ISO 9000, ISO 20000, seja qual else, né? Qual seja lá a situação do processo dele. Mas a gente tem esses cross-selling dessas áreas também, uma que funciona muito bem, porque a gente está falando de processos novos, então a gente tem que fazer também a mudança, a gestão da mudança. E gestão da mudança é treinar as pessoas, é engajar as pessoas, fazer elas entenderem o que elas estão fazendo ali no processo. Então isso é bem bacana, né? Então a gente traz também dentro da área de tecnologia um skill de change management pequeno, né? Mas a gente tem um change management muito grande, às vezes num grupo muito grande, muito disperso, né? Às vezes a gente pega empresas que têm mais de 1.500 unidades no Brasil, daí você precisa treinar uma quantidade, aí a gente traz uma estrutura mais robusta e é normal trazer essas situações, mas é bem normal também, Anegs, a gente trabalhar muito com atividades cruzadas, né? Hoje a gente está dentro de uma estrutura de Tax and Legal, né? Mas a gente traz times de outras áreas, né? Quando eu falo de comércio exterior, a gente faz a parte de tecnologia, mas a gente tem pessoas especializadas lá em como tratar processos, esse tipo de coisa, até benefícios, esse tipo de coisa. Na reforma tributária, normalmente a gente trabalha muito com o nosso time lá, que a gente chama um time de VIT, né? Cuida basicamente das situações de impostos indiretos no Brasil. Eles trazem a modelagem do business, aquilo que é impacto para o business a fim de processos em si e da operação, e a gente tangibiliza isso em desenho de processo e como isso depois é apoiado por uma solução fiscal. Eu sou muito entusiasta dessa questão de processos, né? Porque eu ainda ontem estava conversando com um colega, quando você pega para mim uma situação de processos, ela sempre vai ser importante aí para quem trabalha com tecnologia. Você pega o caso da máquina fotográfica, a gente tirava na década de 80, 90, a gente tirava uma fotografia, levava o filme para revelar, depois você ia descobrir, né, se saiu a foto, e às vezes você tirou aquela foto daquele amigo seu que foi viajar ou que veio de outro país, e às vezes o cara passava uma vida sem ver aquela fotografia, né? E hoje a gente tira uma foto agora, já vê se ficou boa ou não, apaga, né? E na hora já disponibiliza na internet, que tá o mundo, não é nem só o seu amigo que vai ver, a tua família, todo mundo todo tá vendo fotografia. Então o processo a gente tem que estar buscando, porque é sempre onde tem oportunidade para melhorar e para melhorar a eficiência,
nas empresas, né? Sempre tem essa oportunidade. Então a gente traz dentro do nosso skill de tecnologia também essa situação de melhorar processos, tá? Sempre. Ou como você bem falou, essa foto hoje pode ser modificada em quantas vezes universais pode com a inteligência artificial. Você tira uma foto aqui com esse seu lindo terno, a sua camisa, aí eu com a inteligência artificial posso te colocar com uma roupa esportiva, com a roupa de tenista em qualquer lugar, né? Eu acho que esse tipo de mudança, o que eu quero dizer é a mudança da informação, do dado da inteligência artificial. Isso já está sendo pensado para esse universo, porque a promessa do HANA lá atrás era que você tinha o banco HANA e depois inventaram tal tabela Shadows, né? Isso. Que você, a princípio, mexia na Shadow para depois voltar para o HANA, mas a intenção original do HANA, nas conversas que tive na SAP quando estava nesse meio, era que uma mudança no HANA era uma mudança obliteral direto no banco, né? Direto no banco, mudança logo, né? Então, existe também projetos aí com todos esses sistemas, tecnologias e a própria inteligência artificial dessa mudança, ou seja, as famosas que a gente fala de retificações fiscais, mudança de informações de nota, de entrada e saída, isso ter essa velocidade que antes não tinha. Olha que engraçado, Rodrigo, assim, pouquinho antes da pandemia, em 2020, bem no comecinho de 2020, finalzinho de 2019, eu conheci lá no Rio Grande do Sul, no SAP Lab, né? Já tinha um agente de inteligência artificial dentro do SAP que ele verificava o seguinte: olha, toda vez que a empresa A compra do fornecedor B e a informação vem o CFOP X, o pessoal corrige para Y. Já tinha, 5 anos atrás, mais de 5 anos atrás, já existia uma tecnologia que falasse: não, peraí, já aprendi, que a gente chamava de machine learning, né? Já aprendi. Você quer que eu replique isso como uma regra? Toda vez que vem a empresa A compra do B, isso já vira ali uma situação, ou te dou um alerta. Então, os componentes de inteligência artificial, eles estão dentro dos sistemas. Eu acho que a gente ainda está passando por um letramento digital. Isso é uma outra coisa que é importante para o profissional de tecnologia, os profissionais de techs. Pensar o que fazer e como fazer melhor, né? Utilizando a inteligência artificial. A tecnologia já está disponível, já faz tempo até, né? Em muitos casos, né? E a generativa, ela, em algum momento, ela já começa até a tomar algumas decisões, se você deixar ela calibradinha ali, ou dar essa liberdade dentro da sua organização. Então, tecnologia, ela sempre avança mais do que a gente. Então, o que eu te digo é, seja SAP, seja Oracle, seja TOTOS, seja até pequenos RPs, existe muito componente hoje que pode acelerar o uso da inteligência artificial dentro das empresas para tomada de decisões, para corrigir as coisas, para fazer esse tipo de coisa. Poxa, tem gente que deve estar aqui agora apavorada. Pô, mas peraí, eu fico corrigindo aqui diário. Tome cuidado, porque essas tecnologias pode ser que ela não vá te substituir, né, mas com certeza ela vai diminuir boa parte do trabalho, e isso é um desafio que está na agenda dos CEOs, como utilizar essa ferramenta. E quem conhece da área fiscal, assim como você sabe como tem muito espaço ali para você tirar a vantagem competitiva, reduzir os seus custos, e é um custo não operacional normalmente das empresas, né? Então tem muita vantagem para se tirar disso. Nós estamos implementando dentro da própria Deloitte muitas questões de inteligência artificial para o nosso próprio BPO, porque nós temos lá que aumentar a nossa capacidade, nossa capilaridade de atender clientes, sem aumentar um quadro de profissionais. Hoje são mais de 8 mil profissionais no Brasil, né? É um volume expressivo, mas a pressão, a situação de ter que ser eficiente é inerente a todas as organizações e não é diferente para a gente. Então a gente tem utilizado sim dessas tecnologias, né? E a gente leva isso para os clientes também. Então é bem comum, né, você ter essa situação de tomada de decisão já dentro dos ERPs. Você que é um cara de uma vasta experiência profissional e já trabalhou tanto como goleiro, como meio campo, como atacante em empresas
Big Four, mais de uma, e empresas que têm o seu DNA de implementadora mesmo de SAP, então e clientes também, né? Então você conhece os três lados da moeda, né? As Big Four que implementam, a software house, você conhece também profundamente questão de programação e questão de planejamento de programação, que tem isso também. Você sair programando, a gente já viu que pode dar em nada, né? Sim. E você conhece muito bem o lado dos clientes. Olhando esse mixer, esse universo inteiro que você tem visto, como você tem visto a implementação da inteligência artificial na prestação de serviço de consultoria de uma empresa como Deloitte no mundo inteiro? Mais especificamente nessa parte do Tax Technology, mudou da época, por exemplo, na época que eu estava lá, que já faz 7 anos que eu estava na PwC, com certeza é uma outra empresa, né, com a inteligência. A gente nunca trabalhava com inteligência artificial, a gente trabalhava PowerPoint, com planilha, no máximo estava começando a chegar a Alteryx, né? Hoje isso também já deve ser coisa do passado, né? Como é que vocês usam a inteligência artificial hoje no dia a dia para a prestação ou aceleração, como você falou, da prestação de serviço, de consultoria, de projetos para os clientes? A gente, inclusive, tive um treinamento semana passada retificando isso, tem outro agora, quinta-feira. A Deloitte está sempre trazendo isso e obrigando, né, você a pensar e repensar a sua forma de atender. E eu vou dar alguns exemplos que a gente utiliza, né? Tem um agente de IA que diariamente ele chega, de tempos em tempos eu peço para ele ler os meus e-mails e me dar aquilo que eu preciso tomar uma ação. Então ele já filtra muita coisa, porque às vezes a gente é copiado em muitos e-mails, mas é simplesmente uma situação de ciência. Então esse é um exemplo, né? Um outro exemplo é assim, olha, às vezes eu preciso que crie um to-do, né? Eu tenho uma agenda, uma reunião, uma pauta de reunião, e essa reunião sai um call to action, uma situação de você precisar atender ali, né? E deixar isso organizado. Isso já gera ali um planejamento de ações distribuído para a equipe, inclusive, porque os sistemas são integrados, né? Então já sai gerando ali planos de ação e situações que daquilo dá para você acompanhar. Tem agentes de IA que me apoiam em termos de situações de backlog, esse tipo de coisa, né? Então isso traz ali dentro, isso é pessoal, né? E isso também a gente explica para os nossos clientes. Em termos de atendimento, muitas vezes a gente tem o agente de IA, muitas vezes a gente faz algumas entrevistas, a gente falou de mapeamento de processo, a gente faz uma entrevista, né, quando o cliente permite, a gente grava aquilo lá, deixa um agente de IA, e o agente de IA desenha um processo, pelo menos um rascunho do processo para a gente, e isso assim, reduz muito o tempo, né, eu não vou ficar perdendo o tempo da pessoa, me fala aqui como é que você faz o cadastro do material, por onde você começa, tem um formulário, não tem um formulário, ele já captura, já coloca isso tudo muito organizado. Então esse processo, essa situação, é claro que tem clientes que não permitem, tem algumas situações que são um pouco mais complexas por conta das questões de governança de dados, de segurança da informação, né? Tem clientes que a gente respeita sempre a visão do cliente, né? Isso é muito importante para nós. Então, esse tipo de situação a gente sempre traz para os projetos para ajudar. E eu não pergunto mais para o cliente o que ele faz. Muitas vezes eu falo, cara, me disponibiliza alguns arquivos aí de XML e SPED, deixo com o meu agente de IA, cataloga, nós temos lá, que eu falei, a ferramenta do TextBrain, cataloga, e ele me dá um raio-x prévio do que é o negócio do cliente. Olha, esse cliente, eu vou dar um exemplo, a gente fez um trabalho recentemente com uma empresa muito grande, né? E o agente de IA fez todo um catálogo e ele detectou que a empresa fazia negócios, né? Com as informações que nós tínhamos, fazia negócios com mais de 1.800 municípios. Isso para mim é muito claro. Se o cara faz um negócio com 1.800 municípios, temos reforma tributária, temos motor de cálculo que vai atender. Reforma tributária vai olhar para a tributação baseado no destino. Você vai ter que saber a alíquota do município. Como que um cara que lida com 1.500 municípios mensalmente, às vezes até diferente, o cara pode atingir mais, como que esse cara vai saber a legislação de como que é a tributação
em 1.500 municípios anexos. É inconcebível. Então você precisa de tecnologia. Então a gente tem motor de cálculo que apoia isso. Nós implementamos também, somos pioneiros e muito forte nessa parte de motores de cálculo. O que é motor de cálculo? É fazer o cálculo do imposto numa ferramenta onde você pode plugar o teu RP, você pode plugar o teu site de venda, você pode plugar a tua lojinha, que às vezes a empresa tem todos esses negócios e mais alguns, né? E aí a gente já trouxe um insight. Olha, para esse caso aqui, claramente se justifica um uso de motor de cálculo, porque a manutenção do dia a dia, imagina ele ter que ter uma rede de profissionais dentro do Tex ou do Liga, ou que seja, acompanhando a legislação lá na frente. Então, já se prepara, vai fazer a mudança. Esse cliente, ele está justamente mudando de RP. Cara, já começa com o motor de cálculo, porque na hora que a reforma tributária chegar em 2029, que você tiver lá a alíquota municipal, né? Se tiver variações de alíquota municipal, isso vai responder melhor. E a gente já traz esse tipo de insight para a gente. E aí, então a gente é muito estimulado a utilizar esse tipo de situação, claro, com muita parcimônia, né? Acho que isso é a principal situação, né? Acelera o que dá, mas principalmente nas coisas pequenas, olha insights, isso é natural que vem de dados, mas utiliza a sua experiência pessoal, e aí onde que a experiência, né, que a gente tem traz para corroborar e complementar e fundamentar muitas vezes um insight que um agente de IA traz. Então ela está ajudando desde situações mais simples, né, até situações mais de insights, esse tipo de coisa. Sem um profissional como você, toda essa informação não consegue aterrissar com segurança, né? A IA, o que vem antes da IA, o machine learning, precisa de uma diligência de comandos e direção para que ele vá em frente e dê o resultado que se espera com uma inteligência artificial, que é um conjunto de machine learnings com mais algumas coisas aí para frente, né? Eu costumo dizer que a inteligência artificial ela é uma criança. Ela está aprendendo, mas ela vai se tornar um adulto daqui a pouco e ela vai chegar e vai trazer situações, ideias até melhores que a gente. A gente não sabe ainda como vai ser isso, né? Hoje eu tive até esses dias atrás na palestra de uma querida falando no Profissional do Futuro, né? E ela falava sobre justamente isso, que vai chegar um momento da hiperautomação, da hiperinteligência da IA e naturalmente vai se trazer muita revolução e muita mudança no mercado. Hoje a gente ainda se vale disso, a gente tem um cuidado muito grande dentro da Deloitte por conta de utilização. A gente utiliza uma ferramenta que é específica, conteúdo fica só dentro da Deloitte, porque a gente tem que tomar cuidado com cibersegurança, uma série de coisas, quando a gente está fazendo leitura de alguma informação, questões né, também a gente sempre pede autorização ao cliente para fazer o uso desse tipo de tecnologia, né? Então isso é tratado com muito respeito, né, e com muito cuidado. Toda curadoria, né, necessário, né? Eu, por exemplo, eu fiz há um ano e pouco atrás, tive a experiência de ver que o próprio ChatGPT, você consegue criar projetos lá, habilitar bibliotecas e fazer mini programas lá dentro, né? Eu fiz uma conciliação muito complicada e produzida demonstrações financeiras no padrão americano, income statement e balanço, com documentos do Morgan Stanley, banco, conciliando com situações para criar balanço e statement financeiro, que seria o DRE de um offshore lá fora, tem uma movimentação bancária muito grande. Cara, eu fiquei muito impressionado como criei algumas bibliotecas para leitura de PDF lá dentro, como ele leu e como ele conciliou e como ele criou muita coisa mesmo, assim, fiquei impressionado. Em termos de desenvolvimento de software, né, é bem comum o pessoal fazer o desenvolvimento hoje muito auxiliado por inteligência artificial, onde que ele te dá ali sugestão de que código utilizar, como resolver determinados problemas. Então isso também acelerou bastante as empresas de software do país. Um dos grandes problemas da reforma
que a gente tem visto no que está escrito, pautado, e o que tem se comentado entre os tributaristas é justamente que você só vai poder, em algumas situações, tomar o crédito efetivamente daquilo que foi pago, recolhido na fase anterior. Isso, para a questão do sistema, se torna um grande desafio, e para o lado das implementadoras e desenvolvedores, uma grande oportunidade de criação de projetos, porque como é que eu vou fazer minha apuração assistida se eu estou ali no meio e dependo do crédito, do IVA de quem está me vendendo, se esse cara efetivamente recolheu. E aí tem a bola de neve do próximo assunto que a gente vai falar, que é o split payment. Então existe alguma solução em andamento para monitorar esse meio da reforma aí, de que eu só posso me aproveitar efetivamente do crédito que na fase anterior foi efetivamente recolhido por quem eu adquiri? Assim, hoje, quando a gente fala de proximidade da área tributária, né? Tecnologia faz muito tempo já anda muito junto aqui no Brasil. Tecnologia e não é à toa que a gente tem uma consultoria específica de tecnologia dentro da Deloitte. Nós temos outras tecnologias, de N outras questões, até próprio ERP, enfim, esse tipo de coisa, mas não é à toa que tem-se uma área de tecnologia dentro de uma das maiores consultorias do mundo. Então, Anex, essa situação de estar ali junto, agora tem um componente a mais, que é finanças. CFOs estão cada vez mais próximos, né, dos contadores e da área de tax, ou do diretor de tax, ou seja, do gerente de tax, porque justamente finanças começa a ser afetado, né, pela questão de tax. Isso cash flow, né, isso é direto e reto, não tem como não andarem conjuntamente. Em termos de tecnologia, os RPs já estão de olho nisso, SAP está desenvolvendo já algumas coisas com isso, e tem algumas empresas que são vanguardistas, né? A Syncro, Thomson, aqui no país são muito empresas de vanguarda em termos de tecnologia para techs. A Thomson já tem um módulo que ela pensa ali em como conciliar toda essa informação e dar o que é devido, né? Olha, atenção. Então, assim, já tem esse tipo de tecnologia aí. Elas são, a gente chama, são tecnologias beta ainda, né? Como fosse aquele appzinho que sai como beta. Eles estão ajustando, afinando, até porque você ainda não tem muita informação. Acho que a gente tem uma situação, né? Já dando um salto ali no split payment, uma adequação de todo o sistema bancário ainda para ser ajustado e adequado. Isso está na legislação, é um desafio que vai ser natural, mas que já começa-se a desenhar algumas soluções, algumas empresas têm protótipos disso, mas essa discussão ela está latente e ela é dia a dia das empresas de software do país, né? A TOTUS, por exemplo, em um dos sistemas lá que eu acompanhei um pouco mais de próximo, mais perto, que foi o DataSul, tem lá um componente, né, um portal que ele já está meio que preparado para integrar todas essas informações. Mas a gente vai ver muita integração, né? Nós temos alguns parceiros lá, por exemplo, que o que eles fazem hoje? Eles recebem e concentram documentos fiscais. Eles são concentradores de documentos fiscais. Faz a leitura ali da Receita Federal, armazena por conta da empresa ter que armazenar, serve aquela informação para fazer o input da nota fiscal, armazena também a nota fiscal de saída. Essa empresa, ela está olhando cada vez mais que ela vai precisar se tornar, estar no meio bancário, e a projeção dela é que ela se torne também um meio de pagamento, um meio pagador, para ela poder controlar toda essa dinâmica. Então eles estão direcionando os seus investimentos, a sua evolução para esse lado. Então a gente tem parceiros já andando bastante nesse lado aí. Não tem muita coisa disponível ainda, mas já tem algumas coisas sim para se tratar a respeito desse ponto. Eu acho que essa sua fala cobre também split payment aí, né? Para fazer uma junção. Pessoal, o split payment é algo que preocupa muito, sobretudo as empresas que estão no varejo, né? Como funcionaria? Aquelas empresas que operam com cartão de crédito, existe isso
genuinamente do mercado, uma sonegação, que isso vem de anos e anos, e o que é vendido na maquininha do cartão de crédito, muitas vezes essa receita ela é omitida frente da operação real da empresa. Então, ela fatura mais no cartão de crédito do que emite cupom, né? Isso as secretarias da Fazenda há anos vêm com tentativas de coibir esse tipo de prática, né? Antes tinha de pegar a memória fiscal, cruzar com os cupons, mas isso foi se evoluindo até que um ponto que a SCF, que era a maquininha, era integrada com lacre. E depois isso também evoluiu, tinha um lacre que você só poderia emitir o cupom fiscal que tivesse lacrado. Depois isso ficou muito mais para supermercado e essa desintegração naturalmente aconteceu quando o advento do celular e esses meios de pagamento mobile eclodiram e a Cefaz evidentemente não conseguiu competir com esse avanço tecnológico de você fazer o pagamento pelo celular, Pix, enfim. Então, a modalidade de split payment, ela vem para corrigir de vez essa deformidade que existe no sistema tributário brasileiro, que seria que, vamos supor, eu sou um lojista e Márcio é meu cliente. Ele vai e passa o cartão Mastercard dele para fazer uma compra ou um serviço que eu estou oferecendo a ele. No momento que ele faz a compra, eu que estaria daqui a 40 dias, porventura, recebendo esse dinheiro, menos a taxa do cartão de crédito da operadora de cartão de crédito, Visa, Mastercard, América, qual seja, eu receberia o que eu vendi para ele, menos a taxa que o cartão me cobra por operar com essa bandeira do cartão e ter essa maquininha, que hoje as maquininhas, a maioria estão migrando tudo para os celulares, né? Que é o split payment. O split payment seria que a Mastercard, a Visa, a American Express, a operadora de cartão de crédito, ela passa a ser responsável pelo recolhimento de todo o tributo da minha venda. Então imagina, que eu iria receber daqui a 40 dias ou 30 dias, ou dentro do contrato que eu tenho com o cartão, vai ser o valor líquido de impostos menos a taxa de administração do cartão de crédito. O que é que isso preocupa demais as empresas varejistas, porventura? É justamente o que Márcio falou de fluxo de caixa. Então, eu queria passar um pouquinho a palavra para Márcio, né? Porque isso há diversos projetos, talvez de mapeamento de processo, não sei como as empresas já... Me parece que o split payment entra em testes aproximadamente no meio do ano, com alguns contribuintes, testes para que possivelmente em 2027 tenha alguma coisa de voluntário, não para todo mundo, mas com certeza nos próximos anos isso vai ser uma verdade dentro do que está na reforma tributária. Então, a Deloitte tem algum projeto, algum trabalho para essa questão aí? Olha, Negs, assim, a gente é muito responsável em fazer as coisas que elas são reais. Falar de split payment nesse momento, sem uma regulamentação, sem uma regulação exata do que é esse processo, ainda é imaturo, é prematuro isso. A gente sabe que o que você trouxe aqui é a ideia, tudo que está publicado, sim, está publicado na legislação, mas o esquema ainda de como isso vai funcionar na prática. Nós temos participado aí de alguns projetos pilotos, a gente apoia o Grupo Comitê Gestor lá em Brasília, a Deloitte é uma das consultorias que está apoiando a formação do Comitê Gestor e tratar esses assuntos, mas ainda é um tanto quanto embrionário o split payment, né? Eu sei que tem uma preocupação muito grande sobre essa situação, e a Febraban ainda está analisando, discutindo isso com os bancos, como isso fica. Existe o split payment inteligente que eles estão falando de já isso está do lado do governo mesmo, porque a princípio, né, olhando para a legislação, parecia que estava empurrando o processo fiscalizador para os bancos ou para as entidades de administração financeira, né, e isso não foi bem visto, mas também não era muito a ideia também. Então, falar de split payment nesse momento, trazer uma tecnologia, alguma coisa assim, existem tecnologias embrionárias sim, mas é muito embrionário, não tem nada que você vá encontrar que seja prático. Eu acho que está todo mundo esperando uma definição muito clara e objetiva do que é para poder tratar isso, né? Então aqui a gente sabe dessa necessidade, a gente tem aí algumas visões,
mas isso é um tratamento caso a caso, porque cada empresa tem um jeito de operar, cada empresa tem a sua forma de atuar com os entes, né, financeiros, né? Algumas têm algumas operações. Então a gente hoje está muito mais focado nessa questão de dar uma orientação sobre, olha, como é que é o meu fluxo de caixa hoje? Como isso funciona? Qual que é o impacto que eventualmente o Split Payment vai trazer, né, em sua situação? Tecnologia para resolver o Split Payment, a gente precisa de fato assim de uma definição muito clara e objetiva, né, de como vai ser esse esquema todo do governo, quais são as integrações, onde que vai estar a informação, o que que é disponível, o que que não está. Então, uma questão de segurança muito importante nesse meio todo. Tem uma adequação dos meios de pagamento. Pensa que você vai ter que ter o CBS dentro dos boletos lá, né? E aí tem segmentos, vou dar um exemplo, o meu condomínio lá, ele recolhe PIS e COFINS, mas não tem IBS, CBS, ou não tem o PIS e COFINS no boleto. Como que isso fica no boleto, né, da pessoa do condomínio? Enfim, esse tipo de coisa. Então, tá muito, acho que ainda incipiente, a gente sabe que isso pode causar um impacto, então tem que olhar muito como que é a sua formação de fluxo de caixa. Acho que nesse momento dá para você olhar para isso e pensar em estratégia para isso, mas operacionalizar ainda acho que tem uma regulação a mais para sair aí nesse sentido. Da formação do fluxo do caixa é um projeto importante, porque eu conheço empresários que pedem empréstimo para pagar imposto, ou não pagam imposto para reter fluxo de caixa, para esperar um parcelamento, para usar esse artífice do parcelamento para segurar um caixa, investir em outras coisas, ou até antes tirar dividendos, deixar de pagar impostos para tirar dividendos e parcelar o imposto lá na frente. Então a Deloitte pode com certeza apoiar vocês em todas essas vertentes, e essa questão da formação do seu fluxo de caixa que o Márcio falou aqui é um negócio muito importante para você, CFO, começar a pensar como é formado o meu fluxo de caixa, quais são os principais vetores, né? Então aqui na reta final desse nosso podcast, a gente vai abrir aqui esse quadro mais alegre que a gente brinca aqui. A gente tem aqui a alegoria do Aladim, com essa lâmpada mágica, e a gente vai pedir para Márcio falar aqui 3 desejos que sejam bem pessoais. Não pode ser para sua esposa, para seus filhos, suas filhas, não, tem que ser 3 desejos especialmente para você. Para mim? Então você olha para a nossa audiência e faz 3 pedidos que você gostaria que acontecesse com você, levanta a lâmpadazinha e pede para você, porque sempre no começo as pessoas eram muito altruístas, né? Vem, eu quero a paz, eu quero meus filhos, né? Eu disse, não, tem que a entrevista aqui, o podcast é com o profissional. Quero que ele faça desejos para ele, amar o próximo como a ti mesmo. Então tem que amar a si mesmo. Então 3 desejos para você do nosso gênio da lâmpada aí. Acho que sabedoria para a vida, para lidar com as questões pessoais e profissionais. Acho que esse é um desejo muito. Eu tenho a sabedoria para utilizar. Saúde, né, que eu consiga ter saúde, tempo para dedicar à melhoria de questões de saúde e questões físicas, e evolução profissional, sempre. Acho que todo mundo tem os seus sonhos, tem as suas buscas, né? E a gente não é diferente, então evolução profissional de uma forma ou de outra. Acho que esses são os meus maiores desejos. Eu consigo pensar nesse momento. Belas palavras, meu amigo. Então aqui eu passo para você agora as considerações finais, para que você coloque as considerações finais aqui nesse podcast e possa falar também para essa nossa audiência linda em 30 países, que, sobretudo, como que as pessoas que estão nos assistindo possam entrar em contato com você ou entrar em contato com a Deloitte a partir da vivência dessa experiência que as pessoas vão ver agora e ver daqui a algum tempo, até alguns anos, até alguém pode ver esse podcast e entrar em contato com você com essa dor de resolver algum framework da empresa dele com os serviços que a Deloitte oferece. Eu acho que o atendimento da Deloitte está muito disponível nos sites lá, vocês encontram todos os serviços que nós temos e os links, né, para você acessar as pessoas, tem o e-mail, tem esse tipo de informação. O meu e-mail pessoal é o mpelarinha@deloitte.com. Eu sou muito acessível pelo LinkedIn, é a única rede que eu utilizo,
né? Eu até tenho Instagram e Facebook, mas eles são muito de cunho privado, muito pessoal, né? Eu tento separar as coisas, né? Na medida do possível, a nossa vida é indissociável, mas apesar de estar aqui, Márcio Pelarin hoje eu represento a Deloitte, então isso é uma situação importante, né? Então no site da Deloitte tem lá todos os links, a depender do serviço, vai te direcionar para entrar em contato e as pessoas acabam retornando. E no meu LinkedIn, né? Só procurar Márcio Pelarin, você nas redes sociais aí vai me encontrar de uma forma ou outra. É um nome um pouco exclusivista, né? Especialmente no Brasil. Então fica fácil de me encontrar, principalmente lá no LinkedIn. O pessoal entra em contato e eu acabo respondendo sempre. Ok. E aí, considerações finais agora para a audiência que está nos escutando em 30 países aí com vocês. Márcio Pelarin. Eu acho que é importante saber que nós temos reforma tributária, nós temos um ambiente complexo sim no Brasil, mas tem muita oportunidade de crescimento, organização e otimização. Então, não se abata perante a situação do ambiente brasileiro ou de dificuldades do ambiente brasileiro, porque tem muita oportunidade aqui. Acho que nós somos um país de muita oportunidade ainda, né? Então isso eu gostaria que os empresários brasileiros olhassem para essa forma, né? Que tivesse essa situação de aproveitar os momentos que são às vezes desafios, né? E fazer desses desafios oportunidades de negócios e que as suas empresas possam progredir e gerar resultados. Então, acho que essas são minhas considerações finais e principalmente falando de reforma tributária, esses temas estamos disponíveis para apoiar, orientar, trocar ideia, conversar com os amigos, né? Participar das comunidades e fazer um que todo mundo quer, acho que anseia aqui, um Brasil melhor. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente pode trazer. Obrigado, Anegs, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui na Seu TV, sucesso com esse projeto. Espero ter mais contato e mais vezes contigo. Com certeza, meu amigo, será uma honra aqui, um conteúdo muito técnico que vocês estão escutando, pessoal, mas um conteúdo de alto valor agregado que com certeza vai contribuir muito no despertar, falamos assim, de tomadas de decisões futuras ou até imediatas. Vocês contratem e contactem a Deloitte para poder auxiliá-los aí no que mais vocês precisarem, tá bom? Então, no mais, eu desejo a vocês, o nosso mantra aqui que a gente fala aqui no nosso podcast, são os 3 pilares, que é saúde, força e fé. Vemos nos próximos episódios do CEO TV Podcast. Nós temos uma aba agora específica de forma tributária. Estamos trazendo grandes nomes aqui. Entre esses grandes nomes, trouxemos aqui um grande especialista em Technology da Deloitte, que é uma das maiores empresas do mundo, Márcio Pelarin. Ele passou os contatos, sobretudo no LinkedIn. Se tiverem dúvida, mandem perguntas. Podem mandar perguntas também aqui pelo vídeo, canal, pelo chat, que a gente encaminha lá para Márcio, tá bom? Então, nos siga nas nossas redes, se inscreva no nosso canal. Nosso canal depende exclusivamente do seu clique, do seu like, da sua audiência, para que a gente continue esse trabalho com os empresários, com os empreendedores e com as grandes empresas que aqui nos apoiam, tá bom? Então, nos vemos nos próximos episódios do CEO TV Podcast. Cuide da sua saúde. Hey!